Você já está acompanhando pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. O nosso tema de hoje é bem diferente: pais especiais. Nós sabemos que eles existem, mas qual é o comportamento dele? Eles, quando estão empregados, os empregadores ajudam esses pais que têm crianças excepcionais? Nós convidamos a Fabiana Garcês, que é da APAI de Florianópolis, para conversar um pouco conosco sobre esse tema. Mas antes da entrevista com a Fabiana, vamos ao trabalho da nossa eficiente repórter, Fernanda Fontoura. Primeiramente a gente levou um susto, mas um susto foi muito rápido, assim, de saber que ele não seria do jeito que a gente queria. Mas depois desse susto a gente já se tranquilizou e sabia que tinha um desafio para enfrentar muito grande com relação à deficiência que ele tem. E a gente ia ter que se dedicar mais do que normalmente a gente se dedica a um filho. A notícia de que teria um filho com síndrome de Down fez com que Kellen e Alessandro mudassem o modo de ver a vida. Os pais da pequena Ana Beatriz e do Arthur sabiam que a rotina da família não seria mais a mesma e que Augusto precisaria muito do amor de todos. A primeira coisa que surgiu é a questão do trabalho, porque exige fisicamente, mentalmente e uma estrutura psicológica para atender uma criança que não é normal, porque não vai cumprir os requisitos, não vai sentar em determinados meses, não vai comer sozinho, numa certa idade. Então, assim, isso era o que mais me preocupava, assim, nesse fato de ser uma mãe especial, de um filho especial, né? E Augusto é mais do que especial. Sorridente, carinhoso, inteligente. Com apenas 5 anos, já trouxe muito aprendizado para todos à sua volta. A gente aprendeu a ter mais paciência, porque ele exige mais paciência. Ele demora mais para aprender as coisas. Ele demora para ouvir o que a gente tem para falar. Então a gente também tem que aprender a ficar na altura dele, olhando nos olhos dele, para fazer não só ele entender o que ele ouve, mas ele olhar para a nossa boca e entender o que a gente está falando. Então a gente está ensinando para ele o que a gente sabe e está aprendendo junto com ele também muitas outras coisas. Para a família, os desafios maiores não estão dentro de casa. A inclusão social ainda representa um grande obstáculo. A escola, o ensino, tem feito o seu papel da política da inclusão. Agora, a saúde ainda não. A gente enfrenta alguns problemas ainda com ele, com relação à saúde, entender que ele necessita de mais atendimento, ele necessita de mais atenção, ele necessita de exames para detectar algumas malformações que ele tem, que às vezes a saúde não paga, não se responsabiliza por isso. Mas com persistência, compreensão e muito amor, eles vão vencendo o dia a dia. É difícil de falar. Às vezes a gente vê as pessoas falando que é difícil ou que a gente gostaria de ter. Não é castigo isso para mim. É bem pelo contrário, me ensinou a ser uma pessoa melhor, ser um homem e principalmente entender essa dificuldade que ele tem. Mais ou menos isso. É um desafio muito grande, porque exige paciência, exige tempo, exige dinheiro, exige vontade, amor. Ana, vamos montar a bolinha.
vem. Vamos montar aqui, ó. Vamos montar. Traz aqui pra gente montar. Traz aqui. Vamos montar aqui no chão. Quando a gente descobriu que ele ia ter síndrome de Down, a primeira coisa que eu pensei, além de trabalho, é que eu ia levantar todas as bandeiras possíveis, assim, para garantir que ele tivesse tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa. E eu ainda vou fazer. Eu ainda vou fazer porque eu acredito que existam mães que nem eu, que precisam disso, que precisam desse apoio. Fabiana, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto do deputado Antônio Aguiar que trata de um apoio psicológico para os pais, para quem tem crianças especiais. Como é que você vê esse projeto? É bem importante, bem interessante, porque os pais sempre esperam um filho saudável, um filho que venha, né, que tem as características do mundo dito normal. Uhum. Então, todo pai passa por um período difícil quando descobre que a criança tem alguma deficiência, porque eles esperam um outro tipo, né, de filho, um filho que eles idealizam. Então, é muito importante, sim, as famílias precisam muito. Quer dizer, essa iniciativa do deputado é importante, então, Sim. para que isso aconteça a curto prazo. Para estar acompanhando essas famílias, estar sempre junto, vendo as dificuldades e tudo que eles precisam para poder estar aceitando essa criança da melhor forma possível. Uma criança especial, às vezes o maior problema desta criança está dentro da família? Com certeza, muitas vezes. Ou na maioria das vezes? Acredito. É difícil a gente estar dimensionando, porque tem famílias que já abraçam a causa e vão à luta, outras famílias acabam não aceitando, têm dificuldade, tem um estereótipo até com relação a onde colocar, se encaminha para pai ou não, tem um preconceito. Então, depende de cada família, da forma que cada um vai estar vivendo isso, né? E às vezes, você usou a palavra preconceito, às vezes o preconceito aparece em alguns membros da família, mas não no pai e na mãe. Sim. Ou nem em todos, né? Mas isso infelizmente acontece. Acontece, sim. Por toda uma situação que a gente foi criado. A gente vem de uma sociedade que tudo que é diferente gera, assim... Um tipo de comportamento também diferente. Um tipo de comportamento também. Então, eu acredito que seja um pouco por isso. Fabiana, a APAI faz o quê para isso? A APAI ela vai estar atendendo pessoas com deficiência intelectual de 0 até 84 anos. Hoje a gente tem alunos que têm 84 anos. E ela tem uma equipe multidisciplinar que recebe essa família, que apoia essa família, que atende esse pai nas suas dificuldades e faz esse trabalho de acompanhamento mesmo, de evolução. A APAI chega a ir à casa Quando tem necessidade, sim. Daí a gente chama de visitas domiciliares. Quando esse pai acaba não indo para a instituição, quando tem que ver essa criança no contexto da casa, aí as famílias vão para... a equipe vai para casa. Existe pai e mãe que, tendo um filho com síndrome de Down, esconde a criança em casa? Olha, eu vou te explicar depois por que eu conduzi a pergunta dessa maneira. Hoje, eu acho que com a evolução da humanidade, isso não acontece tanto. Porque nos próprios hospitais, quando nasce uma criança com síndrome de Down, já encaminham, já fazem um trabalho de encaminhamento para médico, para fisioterapeuta. Mas hoje a gente avalia muitas pessoas idosas com síndrome de Down que viveram uma vida inteira dentro de casa. Aí o que aconteceu? Os pais faleceram e os irmãos assumiram. E os irmãos já têm um outro olhar sobre a deficiência. Aí acaba, felizmente, já tem um outro olhar sobre a deficiência e procuram ajuda, procuram a APAI. Seria comum ou seria raro esses filhos tentar orientar, mas o pai e mãe,
O problema da Mariazinha é um problema que pode acontecer com qualquer pessoa. Vocês precisam mudar o comportamento para atender a Mariazinha como se fossem me atender. Existe isso? Eu acho que hoje, devido à inclusão, a gente vive um momento diferente. Para o lado positivo, né? Para o lado positivo. Porque hoje as crianças já estão inseridas com amigos que têm um tipo de deficiência. Então já tem um outro olhar sobre a deficiência. Mas antes eu acho que essas pessoas mais velhas é mais difícil. Eu fiz aquela primeira pergunta para você porque eu vou lhe contar uma história. Eu tive um colega numa emissora de televisão que eu trabalhei 15 anos, que ele não aceitava. O nome da menina é Aline, é viva até hoje ainda. O pai já morreu. E a mãe eu não sei. Mas ele não aceitava. E eu tomei a iniciativa, um cidadão chamado Aldo Brito, você conhece? Sim. Eu tenho um orgulho de ser amigo dele, excepcional. E aí eu conversei, disse, Aldo, é assim, eu prefiro não dar o nome do pai da criança. A Aline e tal, ela vive só dentro de casa, vamos conversar com ele. Imediatamente foi a reação do Aldo Brito. Eu o levei na Avenida Tromposki e nós conversamos. E, claro, eu não quero méritos para mim, o mérito foi todo do Aldo Brito, mas o mérito principal foi do pai mudar o comportamento, porque o pai não aceitava a criança e a criança só vivia dentro de casa. Ele passou a aceitar e ele passou a conviver com ela na rua tranquilamente, como se fosse uma criança, como a gente diz, normal. Por isso é que eu fiz aquela pergunta para você. Sim. Casos assim existem, né? Existem, infelizmente ainda existem. E daí, por isso a importância da psicologia. Né, da psicologia, conversar com essa família, mostrar a potencialidade dessa pessoa, que ela tem direito de estar incluída, tem direito de viver uma vida dita normal para todos. Então é importante, por isso a importância desse projeto mesmo. Você acha que existiria, assim, por exemplo, um trabalho por parte de todas as APAES, elas poderiam encampar essa ideia do trabalho psicológico? Porque, claro que criança com síndrome de Down tem em todos os municípios. E as APAES se preocupam com isso? A maioria das APAES tem uma equipe mínima, onde tem uma assistente social, uma psicóloga, um pedagogo. Eu acredito que APAES menores do interior do estado têm mais dificuldade devido à verba, à contratação desse profissional. Mas a maioria das APAES já tem esse profissional, que faz esse trabalho da psicologia. E tem gente voluntária fazendo esse trabalho da psicologia? Voluntário, sim. No ano, mais ou menos, aparecem alguns voluntários, mas tem estagiários também que já acompanham o trabalho e daí a psicóloga da instituição faz esse acompanhamento. É comum você tomar conhecimento pelo seu envolvimento com a APAE de Florianópolis de pais que abandonaram o emprego para cuidar da criança? Sim, alguns modificam totalmente a sua dinâmica familiar e aí vão procurar estar se organizando da melhor forma para atender essa criança. Quer dizer, a meta é o atendimento da criança, depois vem o trabalho, os compromissos até sociais, os compromissos de trabalho, é isso? A meta é estar envolvendo essa família para que ele esteja compreendendo todas as necessidades dessa criança e depois estar encaminhando ela para as áreas que ela precisa para estar evoluindo. O empresário, de uma maneira geral, porque a gente sabe que eu citei um exemplo ainda há pouco de um supermercado, aquele menino. Os empresários se interessam em contratar mão de obra de pessoas, de crianças ou de rapazes ou de moças especiais? Sim. A gente recebe muitas solicitações de empresas com o objetivo de contratação dos nossos alunos. Só que isso a gente, infelizmente, percebe que muito é mais para cumprir a lei de cotas. Que existe uma lei que cada empresa com um número X de funcionários tem que estar contratando algumas pessoas com deficiência, mas nós recebemos muito e a APAE também faz um trabalho de acompanhamento dessas pessoas que vão para a empresa. Nós vamos ao intervalo agora, Fabiana, e já voltamos a respeito do programa Pais Especiais, cuidando de crianças especiais. Você já pensou nisso? Você se aprofundou nesse tema? Se você tem uma criança com deficiência dentro de casa, com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, procure dar o mais importante para o seu filho ou sua filha. Amor, carinho. Isso é muito importante. Nós já voltamos aqui no Espaço Cidadão, que só tem na TVAL.
Voltamos pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, pais especiais. O pai especial é porque tem uma criança especial dentro de casa. Mas quando eu falo em pais aí, não me refiro apenas ao pai, e sim ao conjunto, porque é o tipo de comportamento que tem que acontecer por parte do pai e por parte da mãe. Os dois têm que aceitar, é a realidade, e não esconder isso, porque o fato de esconder só vai trazer mais problemas psicológicos ainda para a criança. Vamos acompanhar, antes da sequência da entrevista com a Fabiana Garcês, que é pedagoga da APAE de Florianópolis, o trabalho da Fernanda Fontoura. Ele adora dançar, cantar e desenhar. Aos 21 anos de idade, João Paulo já trouxe tantas alegrias para sua mãe que ela não cansa de elogiá-lo. Recentemente, ela pôde viver a alegria de ver o filho se apresentando nas Olimpíadas de Londres. Eu nunca imaginei que ia ter um filho especial, né? Mas para mim, hoje eu sou muito feliz por ter ele como um filho especial. Porque ele nasceu com 8 meses, 1,2 kg, né? E ele é um menino assim especial para mim até demais, né? João Paulo nasceu prematuro e com deficiência mental, mas o amor e a dedicação da família o ajudaram a levar uma vida praticamente normal. Ele trouxe muita esperança para mim, assim, para ele mesmo, né? Ele mostrou para mim que ele pode, né? Que ele superou, né? Ele que não falava, ele não andava, né? E ele superou tudo isso, ele cresceu, ele é esperto. Você vê que ele é um menino esperto, né? Ele tem 21 anos, mas como se ele tivesse 14. Mesmo com a dificuldade de aprendizado, João Paulo chegou a estudar em escolas comuns, mas a mãe conta que a experiência não foi muito feliz. Ele chegou a participar nos colégios públicos, só que nos colégios públicos eu achei que ele não foi bem aceito, entende? Como não ele, só como outras crianças. Porque ele ficava assim, ele passou por primeiro ano, segundo, passou o terceiro, passava o quarto, passava o quinto, se formou, e sem ler e sem escrever, né? Ele era o último da carteira, não tinha muita atenção. Atenção que essa mãe especial dá de sobra, um aprendizado diário que deixa a família cada vez mais unida e mais forte. A mãe especial para mim é uma mãe abençoada por Deus, porque eu acho que Deus escolhe, né? Deus não manda para ti um filho especial, Ele escolhe de dedo para quem Ele vai mandar, né? E eu sou muito feliz por Deus ter me escolhido, por ter mandado o João Paulo, né? Não é, querido? Estamos voltando com o Espaço Cidadão que só tem aqui na sua TVAL. Na matéria que a Fernanda mostrou, apareceu um rapaz e você logo disse, ele tem até uma namorada. Como é que é isso? Como é que é isso? O João Paulo, ele tem uma namorada e eles têm, na verdade a gente tem que perceber que eles são pessoas que têm os mesmos desejos, vontade que todos os outros. Então eles têm o desejo de namorar, de constituir uma família, de ter uma vida, né? E normalmente, no caso, por exemplo, os dois, o casal com síndrome de Down, poderia haver a geração de uma criança normal? A gente tem um exemplo na APAE, que é de um funcionário nosso, que é o Miguel, e aí ele não tem uma síndrome de Down, ele tem uma deficiência intelectual, que casou com uma menina que tem síndrome de Down e eles têm um neném. O neném hoje, se eu não me engano, está com uns 2 aninhos. E? Tudo bem, o neném, tudo bem, né? A família dá o apoio, a mãe dela dá o apoio. E eles criam uma criança com o apoio da família, sempre, né, ajudando eles. O fato da criança ter
esse tipo de comportamento diferente e tal, como se diz, ser uma criança especial, as famílias passaram a aceitar nos dias de hoje, feitas campanhas e tudo mais. Mas lá no fundo, como é que vocês encaram o problema de A é diferente do problema de B? Vocês têm que ter uma técnica para cada casal, por exemplo? É uma intervenção com cada família, com certeza, conhecendo a história de vida de cada um, conhecendo as dificuldades, porque cada ser é único. Então, para cada um, a psicologia e o serviço social vai estar mediando de uma forma diferente. Cada um vai ter um tipo de intervenção. Quem é que faz a primeira avaliação a respeito desse tipo de atendimento que a PAI de Florianópolis tem que prestar a Maria, vamos supor? Sim. Todas as pessoas que procuram a PAI passam por uma avaliação, que a gente chama de avaliação diagnóstica. Então, as famílias procuram a instituição, elas vêm encaminhadas da comunidade, de médicos, da escola, de todos os tipos de encaminhamento. E aí, essa pessoa passa por um processo de avaliação, que vai passar por uma equipe mínima, que é uma pedagoga, uma psicóloga e uma assistente social. Aí, a partir dali, a gente define se tem elegibilidade ou não para ser avaliado, e aí ele é avaliado. A partir da avaliação, a equipe define se ele pode estar frequentando a PAI ou não, ou encaminha para os serviços que são importantes para ele estar evoluindo. Quer dizer, isso é uma decisão em conjunto. É um trabalho em equipe. Né? A equipe mínima é a pedagoga, psicóloga e assistente social. Quando tem necessidade, fisioterapia também avalia, quando é uma pessoa que tem um comprometimento motor, e a fonoaudiologia também, quando tem problema na linguagem. Apareceu a Maria, as 3 pessoas analisaram a Maria, depois vocês conversam entre vocês? Sim, depois é feito um estudo de caso. Aí, no estudo de caso, a gente estuda o caso, a história de vida dessa pessoa, desde como é que foi o parto, como é que ela vive hoje e define quais são os encaminhamentos que ela precisa. Se vai para a escola regular, hoje na idade de 6 até 14, 16 anos, a gente encaminha para a escola regular para estar propiciando a inclusão deles e a PAI oferece o atendimento especializado. E é fácil essa inclusão na escola normal? Acho que a gente vive momentos, né? Eu acho que está modificando com a política, está modificando. Então, a gente percebe que as escolas, que os olhares dos educadores estão se modificando. E os olhares dos colegas também estão se modificando? Das crianças? Acredito que sim. Não percebo assim... Pela minha vivência nas escolas, comportamentos inadequados, de bullying. Percebo mais a questão da parceria, de estar acolhendo aquela criança enquanto amigo, de estar ajudando e a proteção. Proteção ali. Mas também existem várias situações. Passam a conjugar só o verbo proteger. É isso? Não só, eles se tornam amigos, né? Geralmente eles elegem um amigo. Me diga uma coisa, e essa turma que andou em Londres, voltaram diferentes ou não? Voltaram muito diferentes, muito felizes, uma experiência que para eles foi muito rica. Quantos foram? Olha, não acompanhei de perto, mas se eu não me engano foram uns 20 alunos. O que eles fizeram lá em Londres e quanto tempo ficaram? Eles ficaram em Londres 15 dias e eles foram... A partir de uma apresentação que eles fizeram aqui no Brasil, eles fizeram um intercâmbio com a Inglaterra. Então, eles foram participar dos Jogos Náuticos na Inglaterra, na abertura dos Jogos Náuticos. E eles voltaram muito diferentes. A gente tem histórias de alunos que não queriam voltar, que na hora de voltar, eles não dava de tudo, desde febre até convulsão, que eles gostaram muito de estar lá. A gente sabe de histórias que a parceria deles com os outros grupos, os relacionamentos, a amizade, então foi uma experiência muito rica para eles. Como é que a PAI arruma dinheiro para isso? A PAI, ela... A PAI que eu estou falando é a nossa aqui da capital. Nossa, a gente tem uma diretoria, a presidente Arlete Torre, e aí ela tem uma diretoria. A Feira da Esperança é quem mantém boa parte da renda. Ela também conta com as doações e alguns convênios, por exemplo, o governo do estado, ele disponibiliza alguns professores. Aí a prefeitura também disponibiliza uma verba e alguns convênios, mas a Feira da Esperança é o que mantém a instituição, a PAI. Me diga uma coisa, Fabiana, alguém que está nos assistindo nesse momento
está interessado em ajudar a APAE de Florianópolis, o que essa pessoa deve fazer? Tem que entrar em contato conosco, né? O telefone é o 3953-3000. Por favor, repita. 3953-3000. E está se colocando, né? De que forma que quer estar contribuindo com a nossa instituição. Aí a secretaria vai estar encaminhando para a pessoa responsável. Toda ajuda é muito importante. Me diga uma coisa, as APAEs de outros municípios, nós temos 295 municípios em Santa Catarina, municípios pequenos, tem município com 2, 3 mil, 4 mil habitantes. O destaque do funcionamento das APAEs e do entrosamento com as crianças que têm necessidades especiais, isso só acontece nas cidades grandes ou também acontece nas cidades médias e pequenas? Não, acontece. É claro que as APAEs de um município menor têm mais dificuldade com relação a vir, a receber uma capacitação, tem mais dificuldades com relação à verba, a manter a instituição. Mas todas têm o mesmo objetivo, elas recebem, né, tem que estar sempre de acordo com o convênio que é feito também com a fundação, em termos de estudo. Então, eu acredito que todas procuram estar efetivando um bom trabalho. Agora, certamente todas têm que botar uma palavrinha no meio de tudo isso, dificuldades. A gente enfrenta dificuldades. Uhum. Qual é a maior? E agora? Falta de recursos? Falta de recursos, com certeza. A nossa própria APAE, a gente precisa de uma sede nova, então há alguns anos que a presidente, junto com a diretoria, tem batalhado por isso. E para manter a nossa instituição é um custo muito alto, porque a nossa instituição pega esse aluno, ela oferece transporte, alimentação. A gente sabe que as nossas famílias têm renda baixa, que muitas vezes aquela alimentação que a APAE oferece é poucas ou às vezes até a única. A gente sabe que alguns alunos com deficiência que recebem uma pensão e que essa pensão é que mantém essa família. Então, os recursos, sim, né? E a pessoa com deficiência, ela exige, né, várias áreas. Então, ela precisa da fisioterapia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional. Vocês atendem? Hoje nós temos pessoas 460. Como? 460 pessoas. Quase 500 pessoas. Quase. E nós temos uma lista... Isso o dia todo? Tanto de manhã quanto à tarde. E nós temos uma lista de espera para avaliação, muito grande também. Essa lista de espera, ela não é... A gente costuma brincar que é uma história sem fim. Nunca consegue colocar em dia, não. Não consegue porque terminar. Sempre tem alguém procurando e precisando do apoio da APAE. Precisando da nossa ajuda. Na hora de analisar uma criança, você falou que em 3, uma pedagoga, uma psicóloga e uma assistente social. Uhum. O que funciona? A razão ou o coração? Funciona todos os estudos que a gente tem com relação a aquela pessoa, porque para se fechar um diagnóstico é algo muito sério. Para tu dizer que o outro tem uma deficiência é algo muito sério. Então, o que mantém, o que a gente tem que estar bem focado é em toda a literatura que nos embasa para dizer... Então, vale a razão. Vale a razão. Fabiana, mas no encaminhamento, a gente vai sempre estar encaminhando, vendo bem relacionado o que essa criança precisa para estar evoluindo. Vamos possibilitar tudo o que é possível. É a razão, mas um pouquinho do coração. Sim, com certeza. Fabiana, muito obrigado pela entrevista. E sempre que você precisar, a TVA está à disposição da APAE de Florianópolis e também das demais APAEs. Obrigado. Obrigada. Eu entrevistei Fabiana Garcês, ela é pedagoga da APAE de Florianópolis. Nós falamos sobre pais especiais. Que tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto do deputado Dr. Antônio Aguiar. Eu falei doutor porque ele é ortopedista e também deputado, procurando um tratamento psicológico para os pais que têm crianças especiais. Está tramitando e deve ser aprovado ao longo deste ano de 2013. Foi o Espaço Cidadão desta semana. Semana que vem a gente volta com outro tema muito importante para Santa Catarina. Até lá.